Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT, canal 23 da TVN. Está começando mais um Esporte na TV. Quinta-feira, né? Onde eu recebo aqui o meu grande amigo e colega Sidney Jesus. Boa noite, Sidney, e muito obrigado pela tua presença. Boa noite, Moreno. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Correto. Vamos falar hoje muito de futebol gaúcho, especialmente da segunda e terceira divisão, e também sobre a rodada inaugural do Campeonato Brasileiro, que está por vir aí no final de semana. Mas vamos começar pela segunda divisão do Rio Grande do Sul. Ontem à tarde, em Campo Bom, o Canoas desencantou e conseguiu sua primeira vitória na competição. Os 3-2 sobre o Internacional de Santa Maria garantiram ao time, por enquanto, a quarta colocação na chave A da divisão de acesso. Sidney de Jesus, Canoas vem de vitória, mas nem tem muito tempo para comemorar. Já no sábado enfrenta a Rio Pardense, a lanterna geral da competição, fora de casa. O que a gente pode esperar aí do tricolor? Pois é, Moreno, é jogo pro Canoas mostrar a que veio nesse segundo turno. É um jogo para vencer. O Rio Pardense está numa situação difícil na competição e é jogo para vencer. Se o Canoas tem pretensão de classificação, que são remotas, mas existem, ele tem que vencer no sábado. Verdade, e até eu diria, né, que está muito mais fácil o Canoas se classificar do que acabar fazendo a pontuação necessária para escapar da terceira divisão pela classificação geral, já que a União Frederiquense, aí, uma das adversárias do Canoas, e o Santo Ângelo especialmente, estão vencendo suas partidas e mantendo uma diferença bastante grande de pontos em relação ao tricolor. No entanto, há aquela possibilidade, né, de o Canoas conquistando uma das vagas a Série A do Gauchão, ele automaticamente escapa do rebaixamento. Mas ontem, né, ainda tivemos outros jogos pela divisão de acesso. A Rio Pardense, que é o próximo adversário do tricolor, sábado 15h30, perdeu em casa para o Tupi 1-0. Já o Panambi, em um grande jogo disputado em sua casa, acabou perdendo para o Santo Ângelo por 4-3. União Frederiquense, outra equipe que briga para escapar do rebaixamento, venceu a Avenida por 3-2. Já pelo outro grupo, né, o Rio Grandense de Santa Maria perdeu em casa para o Brasil de Farroupilha por 1-0. O Ipiranga, mesmo já com o título garantido do primeiro turno e sua vaga garantida à Série A do ano que vem, venceu em casa o Cerâmica, que enfrenta uma crise, por 1-0. O Santa Cruz em casa empatou com Glória em 2-2. E o Nova Prata ficou no 0-0 com a equipe do Marau. Sidney de Jesus, nessa fórmula, né, de campeonato gaúcho, que foi por muitos anos imposta na Série A, onde a equipe que ganha o primeiro turno já se garante na final, e no caso da divisão de acesso, garante a vaga à primeira divisão, qual o modo de um treinador, né, como o do Ipiranga de Erechim, o Leocir da Lastra, motivar seus jogadores em um segundo turno que não vale praticamente nada? É verdade, mano. Existe um certo relaxamento nessa situação, né? Mas o Leocir da Lastra é um treinador experiente e vai saber como lidar com os seus atletas para não deixar a peteca cair, até porque a competição continua e eles podem ter chances de serem vistos por outros clubes, né? Verdade, Sidney. O Ipiranga, lembrando, né, que caso ele ganhe este turno, ele se torna automaticamente o campeão da divisão de acesso, mas não por isso vai comer duas vagas, obviamente, né? Ele vai ficar com a vaga dele e aí as outras equipes por índice técnico que vão se classificar à primeira divisão do ano que vem, que por sinal, né, será bastante complicado o ano que vem, pois 6 equipes cairão da Série A para a divisão de acesso e apenas 2 subirão. Reduzirá então o gauchão de 2016 para 14 clubes e o 2017, 12 clubes apenas, o que deverá equilibrar ainda mais a segunda divisão do nosso estadual. Mas a terceira divisão, que é o lugar onde o Canoas quer evitar no ano que vem, teve ontem e hoje seus jogos semifinais. Um jogo acontece neste momento, né, entre a equipe do Garibaldi e o São Gabriel, jogo que está ainda no seu primeiro tempo.
Mas ontem tivemos o Rio Grande fazendo 3-1 no TAC, o Vovô Rio Grande, clube mais antigo do Brasil, e o Bagé, que empatou em casa com 15 de Campo Bom em 2-2, acabou sendo eliminado nas penalidades máximas, lá na Pedra Moura. Então 15 de novembro e Rio Grande, ontem já garantiram classificação às semifinais da Terceirona. E hoje à tarde, o palmeirense acabou perdendo em casa por 2-1 para a equipe do Guarani de Bagé. O Wagner, jogador que atuava aqui no Estância Velha, acabou fazendo o gol da vitória do Índio Guarani. Bastante complicado também indicar um favorito nessa Terceirona, né, Sidney? Equipes muito parelhas, até pelo fato de serem sub-23, né? É verdade, historicamente uma competição bastante aguerrida, bastante... as pessoas, os treinadores, eles investem muito em jovens valores, né? Então é uma competição sim, de visibilidade para os jovens atletas. E o Estância Velha, né, continua a sua preparação para o segundo turno. A equipe canoense teve 2 empates e 4 derrotas na primeira fase e já como zera tudo, né, no segundo turno, espera fazer uma campanha melhor, até se espelhando no Canoas, né, Sidney? Canoas fez uma campanha com 0 ponto, mas agora já está aí, né, na zona de classificação, zera tudo, né, bola para frente. É verdade, os clubes eles não podem desistir jamais da competição. Enquanto houver chance, eles têm que tentar sempre a classificação. Verdade. E os nossos jovens, né? Tivemos hoje e ontem mais uma rodada do Estadual de Juniores, a 9ª rodada. E o Canoas foi até o CT de Eldorado do Sul e acabou levando 7-1 do Grêmio. Havia perdido por 9-0 para o Internacional. Equipes muito superiores nessa competição, né? Praticamente invictas. O Grêmio invicto, o Internacional só perdeu o Grenal, mas venceu praticamente todos os seus outros jogos. Sidney de Jesus, situação complicada do Canoas também nos juniores, mas não sei se tu é do mesmo time que eu, que acaba achando que a importância da equipe júnior é revelar jovens talentos para a equipe profissional, e isso esse ano felizmente ocorreu pela primeira vez no Canoas. O zagueiro Júlio César da equipe júnior foi promovido ao grupo principal, jogou como titular contra o Inter de Santa Maria, foi muito bem, e o Canoas ganhou sua primeira partida. Então nesse aspecto aí é importante, né, uma equipe júnior levando, mesmo que enfraquecendo a equipe para o estadual de juniores, fortalecendo a equipe principal, né, Cid? Verdade, Moreno, mas eu acho que a finalidade realmente é produzir atletas para o grupo profissional. No entanto, eu acredito que os jovens valores também, eles têm que aprender a vencer já nas categorias de base. É muito importante e infelizmente o Canoas vem nessa situação, perdendo por goleada. Então é um momento que eles têm que estruturar melhor as categorias de base. O Canoas, que começou até relativamente bem a competição, com 2 empates ali nos 3 primeiros jogos. Depois acabou fazendo enfrentamentos bastante parelhos com equipes como o Juventude e o Lajadense, mesmo fora de casa, ali perdendo por 3-2, 1-0 para o Juventude, que é o atual campeão estadual de juniores. No entanto, a partir da partida contra o São José no Centro Olímpico, onde acabou derrotada por 6-0, parece que a coisa ali deu uma desandada, especialmente pela saída, né, dos zagueiros. Naquele jogo, Felipe e Júlio César e Alonso ficaram de fora. Agora o Júlio César não vem jogando por estar servindo a equipe principal do Canoas. Mas para atualizar o nosso telespectador, o São José empatou com a Aimoré em 1-1 ontem, o Lajadense fez 3-2 no Veranópolis, o Brasil de Pelotas ficou no 0-0 com o Gaó, o São Paulo de Rio Grande empatou com o São Luís em 1-1, o Cerâmica, que está mal também nos juniores, perdeu por 1-0 para o Igrejinha, o Novo Hamburgo fez 2-0 no Cruzeirinho, e o Inter ontem, né, fez 4-2 na equipe do Juventude em jogo de líderes da chave A. Mas neste final de semana, outra competição onde canoenses estarão presentes se inicia, o Estadual Juvenil B. E o Estância Velha é a primeira equipe de Canoas a estrear na competição, já neste sábado no Centro Olímpico Municipal contra a equipe do Igrejinha. Hoje à tarde o Sidney esteve conversando, né, com o diretor de esportes, Wellington Becker, que falou um pouco sobre essa equipe juvenil. Qual a expectativa do clube do Estância Velha nessa competição estadual, Sid? Verdade, eu conversei com o Wellington, diga-se de passagem, é um dirigente promissor, um dirigente experiente, que sabe lidar com atletas jovens, e ele disse que a finalidade do Estância Velha é revelar atletas para o grupo profissional. O Estância Velha tem historicamente umas categorias de base muito boa, uma grande estrutura, e eu acho que vai iniciar bem a competição. Perfeito. O Canoas estreia
na próxima semana, no dia 26, contra a equipe do Avenida. O meu Avenida, hein? É o time dele, do Feito, né? Que inclusive é empresariada pelo próprio Paulo Brito e também o jogador Vinícius, ex-internacional. Então, um grupo de empresários aí investindo na equipe de Santa Cruz do Sul, que tem mandado seus jogos, né, pelo menos seu primeiro jogo, no Centro Olímpico, em Canoas. Lembrando que o Canoas é representado pelo projeto Fabrício Souza, né, equipe já tradicional aí nas categorias de base do município. E o Estância Velha já vem aí com um trabalho de juvenis há bastante tempo. Então, uma boa expectativa para as duas equipes de Canoas neste certame. Após o intervalo comercial, a gente vai falar aqui de dupla Grenal, do Campeonato Brasileiro, Neymar, Copa do Mundo e futebol Brasil afora. Eu te aguardo, é rapidinho. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscá-la. Eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras. X. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos então com o Esporte na TV, programa que tem apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação. Acesse já www.coca.com.br, 1K no início, 2Ks no meio. Falando agora de dupla Grenal, né? A dupla Grenal que inicia neste final de semana a disputa pelo Campeonato Brasileiro. E hoje o técnico Abel Braga treinou, né, com o lateral direito Cláudio Vinck entre os titulares, já que o Gilberto estava com a seleção brasileira sub-21 em fase de treinamentos. Sidney de Jesus, o que esperar do Inter nesse Campeonato Brasileiro? Olha, Moreno, o Internacional sempre, após o campeonato regional, é dado como um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro. Isso ao longo dos últimos anos, né? Eu espero que o Internacional não seja um cavalo paraguaio dessa vez. Eu acho que o time está bem estruturado. Tem um jockey dessa vez, que é o Abel Braga, que é identificado com o clube, né? E sabe armar bem um time. Foi campeão brasileiro com o Fluminense no último ano, no ano anterior, né? Exatamente, há 2 anos. Exatamente. Então ele sabe armar, é uma competição que ele
é talhado para essa competição. Eu acho que o Internacional, com mais algumas reposições, vai fazer bonito no Brasileirão. E o Inter estreia, né, já no sábado, 18h30, contra o Vitória, provavelmente com o Beira-Rio tomado, né, para os seus torcedores, já que será a primeira partida oficial do novo Beira-Rio. Internacional aí que busca seu 4º título brasileiro, não ganha a competição desde 1979. Como o Sidney falou, né, nos últimos anos o Inter foi declarado como sempre um dos favoritos a ganhar o título, e o que não vem ocorrendo, né? Especialmente nas 2 últimas temporadas, o Colorado ficou bastante distante até mesmo da Libertadores da América. Já o outro clube da capital, o Grêmio, estreia no domingo contra o Atlético Paranaense no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. No entanto, o técnico Anderson Moreira deverá utilizar uma equipe mista, mais puxando para o lado do time reserva. Hoje à tarde, a zaga foi formada por Pedro Jeromel e Bressan. Rodriguinho, recém-chegado do Corinthians, também treinou entre os titulares. O Grêmio que, nos 2 últimos anos, acabou ficando com o vice-campeonato nacional. E o Grêmio Sidney de Jesus, que este ano tem a Libertadores para, entre aspas, atrapalhar no início da competição. O que dá para esperar do Grêmio, né? O Grêmio que vinha tão confiante aí na Libertadores da América, mas acabou tomando um sapeca iaiá no gauchão. O Grêmio, historicamente, sempre faz um bom campeonato brasileiro, né? Mas ele tem a Libertadores, uma competição paralela. Mas eu acredito que tem que manter o time, os jogadores que estão em melhores condições nas duas competições sempre. Porque tu priorizar uma e outra não dá certo. Até porque, Sidney, não sei se tu concorda comigo, apesar do Grêmio voltar de ônibus, em virtude do feriadão da Páscoa, que acabou lotando todos os voos Florianópolis-Porto Alegre, o Grêmio voltará de Florianópolis, serão aí 8 horas, 7 horas de ônibus, confortável, os jogadores poderão até dormir. Chega em Porto Alegre, viagem a Buenos Aires, meio-dia do outro dia, viaja a Buenos Aires, viagemzinha ali de 1 hora de avião, chega lá, descansa, no outro dia treina de manhã, joga de noite. Acho que dava para o Anderson colocar uma equipe titular, né? Não sei se ele teme algum tipo de lesão, não sei. Eu acredito que sim, como eu te falei anteriormente, é um ônus que uma grande equipe, um grande clube tem que passar, né? E quer passar. E tem que colocar os melhores jogadores que estão nas melhores condições no momento, tem que jogar. O Grêmio que contará, né, provavelmente na próxima quarta-feira contra o São Lourenço lá na Argentina, com o retorno do atacante Luan. Se esperava que ele ficaria mais de 40 dias parado, no entanto, uma recuperação meteórica, né? Ele acabou se recuperando da fratura que teve na mão e deverá estar em campo, o que muda bastante a cara do time do Tricolor, que em relação ao Campeonato Brasileiro tem 2 conquistas, né? 81 e 96, também já faz bastante tempo que o Grêmio não conquista este campeonato nacional. E desde que o Brasileirão passou a ser disputado na fórmula de pontos corridos em 2003, o Grêmio acabou fazendo 2 campeonatos ruins em 2003 e 2004, sendo quase rebaixado em 2003, em 2004 sendo rebaixado, 2005 disputou a Série B, foi campeão, e desde 2006, quando disputa a Série A novamente, o Grêmio está sempre entre os 3 primeiros, sempre beliscando, mas nunca chega no título. A expectativa da torcida, né? Como o Cid falou, o Grêmio não seja também outro cavalo paraguaio que já chegou até a abrir 11 pontos de vantagem de segundo colocado, certa vez em 2008, e acabou deixando escapar o título nas últimas rodadas. Mas o Campeonato Brasileiro, né? Pouca gente tem falado de Campeonato Brasileiro, já que os campeonatos regionais recém terminaram, Libertadores também aí a todo vapor, mas a gente traz aqui a rodada inaugural do Brasileirão 2014, e o Sidney vai dar uma palhinha ali, rápida, de cada jogo. Fluminense e Figueirense, Sidney. O Fluminense tem uma base já consolidada, né? Que o Abel Braga deixou, né? Teve problemas com o Renato nesse primeiro semestre, né? Que acabou sendo demitido, inclusive. Né? Mas sabe, Moreno, sabe a minha opinião? Eu acho que o treinador, todo treinador tem que ter continuidade, né? Não deixar o cara dar continuidade no seu trabalho. E o Figueirense também vindo da Série B, né? Time que vem embalado do título catarinense. A gente não dá para nivelar, né? O Figueirense fez um bom campeonato catarinense, foi o campeão, mas o Campeonato Brasileiro é diferente. Os investimentos são maiores e o Figueirense tem um time modesto. Teremos Chapecoense e Coritiba. Chapecoense vindo da Série B, né?
O que a gente pode esperar desse time? A Chapecoense mudou seu time. Aquele time que fez uma grande Série B mudou, mas tem um grande treinador, um treinador ainda que com certeza vai atuar em grandes clubes e pode fazer a diferença. O Gilmar Dalpozo já está há algum tempo lá. O Chapecoense subiu da C para B, da B para A em 3 anos, rapidinho. E o Curitiba, né, que está aí disputando a Copa do Brasil, também teve problemas, né, acabou ficando de fora da final do Paranaense e ano passado quase foi rebaixado. O que a gente pode esperar do Coxa Branca? Moreno, me socorre, o Curitiba, o técnico é o Tcheco agora, né? O Tcheco acabou saindo, o técnico agora é o Celso Roth. Celso Roth, todos nós conhecemos aqui no Rio Grande do Sul. Ele é um competente arrumador de time, né? O problema do Celso Roth é que ele não consegue chegar às finais, né? Mas por um clube como Curitiba, acredito que poderá se dar bem, até porque ele está fazendo duplinha com Paulo Paixão. Paulo Paixão está lá no Curitiba na preparação física. E tem um pensador no meio de campo, um craque, que é o Alex, né? O Alex, mesmo com a idade já avançada, é um jogador que desequilibra, né? Mas eu acho que o Curitiba tem que investir mais para poder sonhar. São Paulo e Botafogo, Sidney. São Paulo aí vindo também de um primeiro semestre conturbado, né? Eliminação precoce no Paulistão, contra um Botafogo que vem aí todo desmanchado. É verdade, o Botafogo vendeu os melhores jogadores no ano passado e descaracterizou seu time, né? E já o São Paulo também não fez um bom Campeonato Paulista, mas tem um grande técnico na Casa Mata, que é o Muricy Ramalho. Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético também envolvido com a Libertadores, conta com um grande ataque ainda, né? Com Diego Tardelli, Jô e Guilherme. No entanto, né, o jockey, eu não sei se não é um jockey paraguaio, Sidney. Paulo Autuori aí nos últimos anos não vem demonstrando capacidade de chegar às decisões, né? É verdade, o Paulo Autuori está vivendo do seu passado, foi campeão do mundo com o São Paulo, teve outros títulos com o Botafogo, né? No entanto, faz tempo. No entanto, eu acho que ele já está com as ideias ultrapassadas, né, Moreno? Eu acho que não é um melhor treinador para o Atlético Mineiro, que manteve a estrutura. Exatamente. Temos aí também na primeira rodada Bahia e Cruzeiro envolvido com a Libertadores, daqui a pouquinho a gente vai falar do jogo do Cruzeiro, e o Bahia embalado aí pelo título baiano. Como eu te falei, eu acho que o campeonato baiano, assim como o campeonato catarinense, não é parâmetro para uma equipe que vai disputar o Campeonato Brasileiro, né? No Bahia, historicamente, também não produz grandes times para chegar ao campeonato. Flamengo e Goiás. Flamengo também eliminado na primeira fase da Libertadores e o Goiás perdeu o título goiano no último minuto para o seu rival Atlético. É verdade. O Flamengo tem uma boa base, tem um grande dirigente que é o Paulo Pelaipe, que sabe montar equipes, né? Tem um treinador promissor que é o Jaime, né? Já o Goiás desmontou o seu time, aquele time que era treinado pelo Anderson Moreira, que é o atual técnico do Grêmio, e é um sério candidato ao rebaixamento. Santos e Sport Recife. O Sport também é candidato ao descenso? Eu acredito que sim. O Sport, infelizmente, ele não tem grana para investir em jogadores, e no Brasileirão tu não pode fazer só apostas, tu tem que ter uma boa base com bons jogadores, né? Já o Santos tem um grande time, um grande treinador, né? Mas ainda tem que entrosar para poder chegar. E o último jogo que fecha a rodada, né? Criciúma e Palmeiras. O Tigre, que se safou na última rodada no campeonato passado, vem aí mais uma vez para disputar para não cair, né? É verdade, é a situação, infelizmente, de todos os clubes de Santa Catarina. Já o Palmeiras com o Gilson Kleina, né? É isso? Exatamente. Gilson Kleina fez uma grande Série B, se estruturou, ganhou alguns clássicos já com times consolidados de São Paulo, e eu acho que vai fazer um bom campeonato, mas eu acho que não é candidato para título, não. Perfeito, Sidney. E a gente falou em Cruzeiro agora há pouco. Cruzeiro ontem pela Libertadores empatou em casa com o Cerro Porteño por 1-1. Viste o jogo, Sidney? Vi o jogo, grande jogo. E inclusive eu acho que o Tique Arce, aquele grande lateral do Grêmio e do Palmeiras, é um treinador promissor, hein? Ele montou o time dele, estilo Filipão, marcando o campo todo, marcando pressão. Não dava muita chance ao Cruzeiro. É verdade, o Cruzeiro teve chance, a chance do Cruzeiro foi um lance fortuito e ele acabou fazendo gol aos 48 minutos do segundo tempo. É, complicada a situação do Cruzeiro, que vai ter que vencer na semana que vem, fora de casa, e a gente sabe que lá não é fácil. Também ontem tivemos o Santos Laguna perdendo para o Lanús por 2-1 na Argentina,
E o Bolívar conseguindo um grande resultado lá no México. Foi até, né, o estádio do León e empatou em 2-2. Hoje temos The Strongest, outro representante da Bolívia nas oitavas de final, jogando em casa contra o Defensor a partir das 21h15 lá em La Paz. Sidney de Jesus, agradeço tua presença aqui mais uma vez. Quando o papo é bom, passa voando. E te aguardo aqui na próxima quinta-feira para mais um Esporte na TV. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço, Moreno. Pode contar comigo sempre. Tá certo. A gente se encontra então na próxima terça-feira, né? Segunda-feira aí, feriado, com o Esporte na TV aqui no seu canal 23 da TVN. Um bom final de semana a todos. Aproveitem o feriadão. Muito ovinho de chocolate. Boa Páscoa a todos.